câmbio manual de 6 marchas, de trocas secas, uma direção super rápida, precisa, pesada, com motor 1.6 turbo de quase 180 cavalos e uma suspensão absolutamente inadequada para sua proposta. Esse não é o atual 208 GT. Esse carro que eu descrevi é o 208 GT de primeira geração, sendo que essa nova versão apresentada agora para a linha 2025 basicamente pega tudo que aquele carro fazia e joga para o caminho oposto. Sai o câmbio manual de 6 marchas, entra um CVTzinho de 7, sai 1.6 THP, entra 1.0 T200 da Fiat, sai aquele acerto bobão de suspensão e entra um carro com uma dirigibilidade que eu diria ser quase impecável. Por que então esse carro é figura tão difícil nas ruas? É o que a gente vai tentar descobrir hoje na nossa avaliação do 208 GT T200 CVT 2025. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O 208 foi lançado aqui no Brasil em 2020, um pouco antes da consolidação do Grupo Stellantis. Então ele nasceu como um produto 100% Peugeot, para o bem e para o mal. Para o bem, o visual, que claramente caiu nas graças do público, e de negativo, ele veio para o mercado apenas com motor 1.6 antigo e o câmbio automático de 6 marchas. Mas muito rapidamente, com a consolidação do Grupo Stellantis, a Peugeot começou a usar o conjunto mecânico da Fiat e também utilizou a expertise da Fiat em acerto de suspensão, que já era bom inclusive no 208, antes mesmo do surgimento do grupo. Então, com o passar dos anos, esse carro recebeu o motor 1.0 do Argo, o câmbio manual do Argo e o motor Turbo 200, que é exatamente esse motor que a gente tem aqui, que veio do Pulse, assim como o câmbio CVT Aisin de 7 marchas. Agora, no final de 2024, já aproximadamente então 7, 8 meses, a Peugeot fez um facelift na linha, trouxe o visual que já era conhecido da Europa e aproveitou também para simplificar a gama. Então você tem 4 opções de 208 hoje, 2 com motor 1.0 aspirado e câmbio de 5 marchas, a Like de entrada e a Stile, fazendo uma topo de linha do 1.0 aspirado, que a gente inclusive avaliou no final de 2024 aqui no canal. E com motor Turbo 200, câmbio CVT, a gente tem outras 2, a Lure fazendo papel de entrada e justamente essa GT aqui, que é a topo de linha de toda a família. Lembrando que, com esse facelift, o 208 GT elétrico deixou de existir. Então, justamente daquele carro, a gente tem agora elementos como a caixa de roda, que tem essa pintura em preto brilhante, as rodas, todo aquele visual um pouquinho mais diferenciado que antes era restrito à versão elétrica. E agora, em 12 de abril de 2025, esse carro no site da Peugeot tem um preço de tabela de R$ 128.990. Mas existe também o que eles chamam de estoque da montadora, onde você consegue comprar os carros com preço mais agressivo. Nesse caso, o 208 custa R$ 122.990, o que pode parecer muito para um hatch compacto em tempos de SUV. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os seus concorrentes e ver que preço talvez não seja exatamente o problema desse carro. Se no antigo 208 GT de primeira geração a gente tinha motor 1.6 THP, que passava dos 170 cavalos de potência, dos 25,5 kgfm de torque, aqui a gente tem uma solução que é muito mais voltada para eficiência, tanto em termos de relação peso-potência, consumo, eficiência energética, tanto também quanto olhando para aplicação dentro do grupo. Então aqui a gente está falando de um motor que é, obviamente, muito mais fraco do que aquele, entregando 125 cavalos na gasolina e 130 no álcool, com 20,4 kgfm de torque ou 200 Nm, independente do combustível. Então aqui a gente já vê, lá você tinha muito mais, aqui você tem menos, o que já entrega um pouco o objetivo do carro e deixa a gente sonhando com o T270 dessa mesma família que passa dos 180 cavalos na aplicação atual do Pulse e Fastback Abarth. Mas, parando de falar um pouquinho aqui de sonho e de realidade,
É um motor muito moderno que surgiu no Pulse em 2021. Desde então, vem sendo utilizado de maneira bem extensa dentro da linha Fiat e agora também dentro da linha Citroën e Peugeot. Por mais que muita gente vá tentar, não existe nada que efetivamente a temer em termos de manutenção, custo elevado de reparo, fraqueza de elementos, não, nada do tipo. É um motor que está se provando bem robusto, que ele tem sincronia das polias feita por corrente, não é uma correia dentada de borracha tradicional, como nos motores da Volkswagen, nem uma correia dentada banhada a óleo, como no motor do Onix, né, para citar um exemplo aí que costuma ser polêmico. Mas o que eu acho que é muito interessante aqui é o sistema Multi-Air 3, que elimina a árvore de comandos de válvulas de admissão e substitui por comandos individuais que permitem variações infinitas de tempo e campo de abertura de válvulas. Então você tem mapas de ECU aqui muito mais sofisticados, que podem cobrir muito mais uma ponta de esportividade, uma ponta de consumo ou até mesmo uma ponta de dirigibilidade, procurando entregar toda essa potência de maneira mais suave. É um sistema que eu acho muito interessante e que não exige nenhuma manutenção especial. O que é interessante observar também, manta, nós temos a manta acústica aqui, e a pintura do lado de dentro não é igual à do lado de fora, o que infelizmente já é um padrão, já deixou de me incomodar, para ser bem sincero, é um padrão não só nos carros da América Latina, mas também em carros que inclusive são fabricados na Europa e por marcas consideradas premium. Facelift, obviamente a cara mudou aqui, então a gente tem uma nova grade, a gente tem novos faróis que ainda são de LED com projetores, são faróis muito bonitos, e mudou também o DRL, que antes era aquele efeito de dente de leão que nascia no farol principal e agora tem essa separação no para-choque. Antes era só o dente de leão, agora a gente tem a garra do leão. A grade também é nova, assim como também o novo logotipo da Peugeot. Gosto é muito pessoal, né? Eu gosto do visual do carro, mas esse logotipo da Peugeot para mim é coisa que lembra muito Call of Duty, Free Fire, sei lá o que essas pessoas estão jogando hoje em dia. Pessoalmente acho um pouquinho estranho. Em termos de dimensões, sem uma mudança de plataforma não tem como fugir muito, né? Então continua sendo um carro compacto, com 4,5 metros de comprimento, 2,53 metros de entre-eixos, 1,73 m de largura sem os retrovisores e 1,45 m de altura. Pesa pouco menos de 1.160 kg, leva até 400 kg de capacidade de carga, o que é muito bom considerando que é um carro que não tem tanto espaço assim, e o vão livre é de 16,5 centímetros, o que também é muito bom, como a gente vai ver daqui a pouquinho na nossa volta. O tanque é de 47 litros. Vocês estão vendo, né, à medida que a gente está dando a nossa volta aqui no carro, os elementos que marcam essa versão GT, né? Então a coluna em preto brilhante, as caixas de roda, o aerofólio, o logotipo GT, aerofólio não, perdão, defletor em preto brilhante. Essa própria cor aqui já traz uma coisa de esportividade e a gente observa o mesmo quando a gente presta atenção aqui na escolha de rodas e pneus. Então aqui a gente tem pneus 205 45 aro 17. Pneu bem baixo, a gente está falando de 92 milímetros de parede, então você precisa tomar um cuidado com buracos. Inclusive a pressão que a Peugeot indica aqui me parece um tanto quanto ousada, porque são só 29 PSI. Pneu de perfil baixo é bom você colocar um pouquinho a mais para te dar mais proteção em relação a buracos. As rodas, acho que isso também é muito pessoal. Não gosto desse estilo no 2008, mas acho que aqui combinou bastante com essa pegada mais esportiva do carro. E a escolha de pneus também me agradou. A gente tem Goodyear Eagle Touring aqui. Inclusive é o mesmo modelo de pneu do finado Polo GTS, só que lá com rodas aro 18. São pneus que eu gostava muito no Polo, gosto muito aqui também, que não tem foco em eficiência de combustível, mas trazem uma dirigibilidade muito apurada, muito agradável e boas respostas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Como de costume, a gente costuma falar na avaliação dos carros da Stellantis por aqui, tem alguém lá dentro que gosta de pneu, pelo menos o tanto quanto eu gosto, e está fazendo boas escolhas. E olha que eu não gosto de pneu Goodyear geralmente. Em termos de suspensão e freios, também padrão da categoria. A gente tem McPherson lá na dianteira, eixo de torção aqui na traseira, freios a disco ventilados lá na dianteira e tambores aqui atrás. É um carro que passa dos 200 km por hora, mas como não tem verdadeiramente pretensões esportivas, o tambor aqui atrás não me incomoda. No facelift isso aqui também mudou. A grade, perdão, o farol, a lanterna, tinha um efeito de da garra de leão, né, das 3 marcas, só que ficava na vertical, agora fica na horizontal. Acho que é o principal ponto que mudou aqui atrás.
Como vocês podem ver mais uma vez, né, o defletor pintado aqui em preto brilhante combina bastante com essa cor. Acho que fica legal. E sem uma mudança de plataforma, não dá para esperar milagre aqui atrás. O porta-malas continua sendo um ponto limitado do 208. A gente está falando aqui de 265 litros de capacidade. E aí sempre tem a pessoa que fala, ah, mas é um hatch, quem comprou um hatch não liga para espaço, não precisa. Então, beleza, tem que mandar um Telex, um Pabix, sei lá, para a Volkswagen nos anos 70 que fez a Brasília, para a Volkswagen nos anos 2000 que fez o Fox, para a Fiat lá em 2017 que fez o Argo e o Mille nos anos 80, ou o próprio Grupo Stellantis que faz o C3 ainda hoje em dia nessa mesma plataforma. E eu não estou falando isso para manchar a imagem do 208, eu estou falando de maneira fria, que aqui a gente tem um porta-malas menor do que todos os concorrentes. O Onix vai a 275, Polo, Argo HB20 a 300, o C3 a 315, o Tera que está para chegar aí tem um porta-malas também bem generoso, enfim. Aqui é um ponto limitado do 208, não tem o que se fazer. O que é positivo, porém, é que ele tem um formato quadradinho, então é bom aproveitar o espaço aqui, é fácil, melhor dizendo. Batente em plástico, ok. Feltro simples, ok. Robusto, compartimento de carga, tá tudo bem. A gente tem iluminação deste lado esquerdo aqui. O material da cobertura aqui do porta-malas, o compartimento é em um bom material, tudo bem também. Mas o banco não é bipartido, tá vendo? O que eu acho negativo. E as ferramentas vão numa malinha aqui com feltro, tá vendo? Então, dependendo do que você está levando, se for malas grandes, como eu já viajei com esse carro aqui bem cheio, acaba sendo um ponto aqui de limitação. E o step vai por dentro e por baixo. Acho que é importante fazer essa observação porque carros franceses mais antigos tinham step por baixo e por fora, ou seja, mais suscetíveis a roubo, danos, enfim, todo tipo de intempérie. Positivo também é que o step é virado para cima, então calibrar ele não é exatamente uma tarefa difícil. E só para não esquecer, olha a ponteirinha de escapamento ali, hein? Não tá muito brilhante ali, mas ela é legal. Realmente é um carrinho com um visual bacana. Vamos dar uma olhada se por dentro continua essa pegada de visual. Aqui por dentro, desde 2020, a gente teve algumas simplificações. Então o grife que a gente tinha avaliado lá próxima à época do seu lançamento tinha essa parte central do painel espumada, numa espuma de densidade muito boa. Não tinha impacto visual, mas para quem é apertador de painel, bem, era o paraíso, né? Então é um ponto que a gente não tem mais. Outra coisa que mudou, a capa dos bancos. A espuma é a mesma, o formato, a estrutura, mas lá no grife a gente tinha, no grife de lançamento, a gente tinha uma mistura de vinil com suede, o famoso alcântara, como preferir. Era muito mais agradável ao toque, eu acho, né? Questão subjetiva. As vistas também, né? Achava ele mais bonito. E também a sensação térmica era mais agradável, porque esse vinil aqui esquenta com gosto. O que é interessante observar, que tem esse vinil, essas costuras triplas, essa parte nesse tecido um pouco mais áspero aqui para dar uma quebra, e essa costura verde. Eu não sei de onde vem isso, mas eu acho que é bonito, e se eu não me engano a gente vê a mesma coisa na versão elétrica do 2008 e talvez no antigo 208 elétrico também. E quando a gente fala de acabamento, a gente tem um jogo de cores, texturas, apliques que a Peugeot faz de maneira muito inteligente, fazendo com que o 208 pareça um carro superior aos seus principais concorrentes. Mas o fato é que quando você analisa a questão de materiais, ou seja, tudo plástico duro e montagem, você tem um carro que é absolutamente dentro da média do segmento. E isso não é negativo, porque os carros brasileiros de hoje em dia têm uma boa montagem, uma boa qualidade de modo geral, ainda que sejam veículos simples, especialmente nessa faixa de entrada. O que é um ponto de atenção aqui? Esse uso extenso de Black Piano pode cansar, porque o Black Piano mancha, risca, e se você tiver ao sol de meio-dia, essa parte aqui reflete bastante, esse aplique aqui metalizado, então, nem se fala, é como se você estivesse andando com o sol aqui junto de você. Então é um ponto que a Peugeot poderia rever, e verdade seja dita, depois de quase 5 anos do seu lançamento, esse interior sendo usado extensamente em todas as versões, e agora também no 2008, acaba que o visual já começa a parecer um pouquinho cansado, ainda que permaneça sendo bastante agradável.
Quando se fala em ergonomia, a gente tem já o famoso iCockpit aqui na sua aplicação 3D. O que é esse iCockpit? É uma solução que deixa o painel avançando mais no sentido dos passageiros, tem o painel de instrumentos por cima do volante, um volante pequeno com a base e o topo aplanados, e ele fica numa posição mais baixa em relação ao painel, ou seja, você obrigatoriamente precisa ver o painel por cima dele. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, isso cobra o seu preço quando a gente fala de aproveitamento de espaço, afetando todo o packaging do carro. É uma solução bem ame ou odeie. Mas tentando trazer muita objetividade aqui, o fato é que nós temos bancos que têm um bom comprimento, ponto positivo. O apoio lateral também é correto, mas o apoio de cabeça é daqueles que empurram o pescoço para frente. Então, se você gosta de dirigir numa posição mais ereta, dependendo, isso aqui pode e vai te incomodar. Acho que isso é bastante negativo. Outra coisa, o apoio lombar aqui é bastante pronunciado, então em trajetos mais longos, eu já viajei com esse carro em outras versões algumas vezes, esse é um ponto que incomoda um pouquinho. E o cinto não tem regulagem de altura, nem para o motorista e nem para o passageiro, sendo esse um traço bem característico das marcas francesas há alguns anos. Falando de acesso aos pedais, olha, tá tudo tranquilo aqui, é fácil, né, você dar o comando 100% no pedal acelerador, freio de fácil acesso, você tem um bom apoio para o pé aqui, ainda que ele seja um pouco próximo do motorista e deixe a perna um pouquinho flexionada, mas ok. E o volante tem regulagem de altura e de distância obrigatoriamente por conta dessa solução do iCockpit. Então, você pode deixar ele bem baixo, bem alto, e aí ele vai tampar o painel, bem longe ou bem próximo. Quando se fala de ergonomia, o conceito que se entende como ideal é aquele de um carro que se adapta ao motorista. E aqui é o oposto, é o motorista tendo que se adaptar ao carro. Então, por mais que seja uma solução que muitos apreciem, é muito polêmico. Pessoalmente, não é algo que me agrada muito. E lembrando, essa é uma versão topo de linha, então tudo que vocês estão vendo aqui é item de série, sejam os equipamentos de comodidade ou de segurança. Vamos começar com segurança, que é mais importante. A gente tem só nessa versão GT 6 airbags, então os frontais, laterais e de cortina. E a gente tem um pacote de assistências à condução também que é muito robusto. A gente tem leitor de placas de velocidade, então indica aqui no painel. Você tem um assistente de permanência em faixa que você desativa por um botão bem escondido aqui do lado esquerdo do volante. Você tem um assistente de farol alto, então ele comuta automaticamente. Ele tem um assistente de frenagem de emergência, então ele alerta e freia sozinho se não tiver nenhuma ação. E ele também tem o detector de fadiga. É um pacote muito significativo nessa categoria. Talvez o HB20 seja o único que chegue próximo ali. E claro, se você considerar o City Hatch, que é um carro muito mais caro, ele também vai ficar parelho, mas aqui nessa faixa de preço é algo realmente bem interessante. Em termos de equipamentos de comodidade, também é um carro bastante correto, porque a gente está falando de um carro que tem a central de 10 polegadas, o painel digital, como a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente tem um ar-condicionado automático de uma zona, que infelizmente não tem ajustes físicos e nem os atalhos que já existem no novo 2008. A gente tem carregador por indução com refrigeração, então é bem interessante. E esse porta-objetos eu acho ótimo que ele fica escondido aqui. Volante multifuncional, piloto automático que não é adaptativo, farol automático, limpador automático, vidros elétricos nas 4 portas, câmera de ré. Sinceramente, o que eu senti falta nesse carro aqui é retrovisor eletrocrômico, tilt down, não tem, mas é um acessório que você pode comprar à parte nas concessionárias. Cara, muita gente gosta desse teto panorâmico, e eu não desgosto, mas se ele se abrisse, ia ser muito legal. Porque aqui, infelizmente, acaba que gera um certo efeito estufa, mesmo se a cortina estiver fechada, porque ela é de uma lona que bloqueia totalmente os raios solares, mas ela esquenta. Então é um ponto que acaba chamando a atenção. Não deixa de ser um chamariz do carro, mas um teto solar seria bem legal. Uma coisa que eu sempre costumo observar nos carros é a questão de iluminação interna. E aqui, além da gente ter uma luzinha halógena amarela, é um ponto só, que eu acho que joga muito contra a boa percepção geral que o interior passa. Eu acho bom ter pontos de luz de leitura que, inclusive, olha, já existe um espaço aqui na lateral, né? Então a Peugeot poderia oferecer. E tem uma coisa que a minha esposa sempre nota nos carros que eu testo. Temos espelho, mas a gente não tem, ó, iluminação. Inclusive, existe o espaço onde essa iluminação está
né, no 208 europeu, por exemplo. O local nunca teve. Revestimento do teto é preto. Nós temos alças de teto para o passageiro aqui da dianteira, para os dois da traseira. E, como eu comentei, o teto também, a cobertura do teto também é preta, numa lona que bloqueia os raios solares por completo. Falando aqui de volta agora da central multimídia e do painel, 10 polegadas, e aqui a gente tem o iCockpit 3D, que é bem interessante em termos de visual, mas tem também algumas limitações. Então o iCockpit nessa versão topo de linha tem esse efeito 3D. Então reparem que dependendo do ângulo que o Lucas faz, a movimentação, tem um certo efeito de paralaxe. Porque aqui em cima a gente tem um pequeno espelho que dá esse reflexo. Do lado esquerdo, nível de tanque com autonomia. Lá do lado direito, temperatura do líquido de arrefecimento e odômetro. E aqui a gente tem o que seria a visão principal de visores. Lado esquerdo, velocímetro, ele não tem escala, ele só te dá a velocidade. E do lado direito, o conta-giros, que é invertido, que eu acho muito louco. Ali no meio, onde vocês estão vendo o P, obviamente, a marcha. E ali em cima, a leitura de placas de velocidade. No caso aqui, não pegou nada, porque de fato não temos nada. E você também tem duas opções de pessoal. Então você tem o pessoal 1, que nesse exemplo aqui eu deixei com informações de consumo. Então você tem, por exemplo, consumo 1, consumo 2, informações instantâneas. São informações limitadas, só com velocidade média, consumo médio e distância percorrida. Então bastante limitado. Você tem uma opção de pessoal 2, que nesse caso aqui a gente deixou informações de música, no caso a rádio que a gente estava escutando. Você pode configurar isso através da central multimídia. Visores, que eu tinha mostrado para vocês agora há pouco. A gente tem uma de condução, que se refere aos assistentes de condução. Então tem um desenho do carro ali, como você está dentro da faixa, questão de proximidade do carro adiante. E você tem o mínimo. O mínimo desliga o efeito 3D. Pessoalmente é a minha visualização favorita, porque evita confusão, você tem uma leitura mais fácil. Mas vocês com certeza repararam como essas transições são um pouquinho demoradas, não é um painel rápido e principalmente não é um painel que traz muitas informações. Então ele é bonito? É, mas realmente é bem limitado em termos de recursos. E a central segue na mesma pegada. Essa aqui é a página principal onde você tem os atalhos, né, para você utilizar os recursos com mais facilidade. O que é interessante? Você sempre tem do lado esquerdo o volume, mas a gente não tem um comando físico giratório como no novo 2008. E do lado direito, atalhos para home, rádio, aqui telefone com o espelhamento via Android Auto ou Apple CarPlay, e um atalho para controle da temperatura. Você pode, por exemplo, controlar aqui a temperatura do carro, você pode deixar no automático, você não precisa usar. E você tem atalhos mais aqui embaixo, se você quiser usar o ar-condicionado no máximo, por exemplo. O espelhamento é feito sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Você também tem as tomadas aqui embaixo se precisar usar. Mas é uma central que não tem muitos recursos. Então, olha, você pode configurar aquelas informações que eu estava te mostrando no painel. Pessoal 1 e pessoal 2. Basicamente são as mesmas opções. Você tem aqui configurações do veículo, a maioria relacionadas aos assistentes de condução e algumas questões de iluminação, limpador traseiro a ré, enfim. Nada que seja realmente digno de nota. Quando você vai em geral, por exemplo, você consegue escolher o idioma, padrão, sobre, em wireless, é basicamente o nome do carro, né, da rede do carro. A gente não tem um HD interno, por exemplo, como acontece na Volksplay, e nem recursos de conectividade com o chip embarcado, como acontece na Volksplay Connect e nos próprios carros da Fiat e Jeep dentro do mesmo grupo. Então, para um carro que é todo tão aspiracional, caprichado no visual, que quer trazer coisas diferentes, uma central tão pragmática assim me parece fora de lugar. Por mais que, pessoalmente, eu acho que ela cumpra muito bem o objetivo. Eu sou o tipo de pessoa que não liga para esse recurso de conectividade, eu sinceramente acho a maior baboseira. Então, para mim, aqui, espelhamento sem fio, com Android Auto e Apple CarPlay atendem bem. Mas o fato é que a concorrência oferece muito mais do que isso. Agora, se lá na frente você tem toda essa pegada diferentona, o iCockpit, aqui atrás é realmente a galera pagando preço por essa escolha de packaging da Peugeot. Porque lembram que eu comentei que esse iCockpit faz o painel avançar na direção dos ocupantes dianteiros. Isso consequentemente faz com que o espaço da dianteira vá sendo,
recuado, vai roubando espaço para quem está aqui atrás. Reparem inclusive como o banco regulado para mim, que tem 1,77 m de altura, está até bem para trás aqui em relação à coluna central. Então ainda ajuda aqui, nesse caso específico, eu gosto de dirigir com uma posição mais ereta. Mas o fato é que o espaço não é bom. A gente está falando aqui de 3, 4 dedos com muita bondade entre o meu joelho e o encosto. O espaço para os pés também é razoavelmente limitado, assim como o túnel central aqui é bastante alto. Então a sensação de aperto aqui realmente é bem significativa. É um banco inclusive que não dá um grande apoio para as coxas, então eu diria que não é um carro muito recomendável para trajetos mais longos. E aí, mais uma vez, igual eu comentei no porta-malas, vai chegar a pessoa, e eu sei bem disso, que vai falar: ah, eu tô cansado de ouvir baboseira, porque hatch é carro para quem não precisa de espaço. Mais uma vez, acho que as pessoas estão vivendo num mundo diferente do meu, porque hatch com espaço não é algo raro. Inclusive, a maioria dos carros que a gente tem hoje entregam um bom espaço. As pessoas muitas vezes precisam de espaço interno bom, porque usam um carro na cidade, têm família grande, não viajam, não precisam no porta-malas, por exemplo. Então nesse ponto aqui, o 208, mais uma vez, trazendo muita objetividade aqui, é menor do que os seus concorrentes. Isso é um fato. E isso não quer dizer que todo o resto que ele faça bem perca seu valor. É realmente uma observação fria da vida como ela é. Outro ponto aqui, a gente não tem para a segunda fileira saídas de ar e nem tomadas USB. O Onix já teve no passado as tomadas e o Polo ainda oferece saídas de ar e 2 tomadas USB do tipo C. Então essa aqui é uma ausência razoavelmente sentida no 208. O espaço lateral é só correto, não é um carro exatamente largo, né? Por mais que por fora ele seja bojudinho, o espaço aqui dentro é mais apertadinho. Apoio de cabeça em vírgula, como vocês estão vendo, e aqui nós temos uma iluminação. O que eu acho que é interessante aqui é que ela é voltada para trás, então quando você está com ela acesa, não atrapalha a visibilidade ali do retrovisor se você estiver sentado na posição do motorista. É um ponto só, único, amarelo, poderia ser uma iluminação de LED, mas eu acho que tudo bem. E aqui a gente segue o mesmo padrão de acabamento da dianteira, então os bancos são de vinil com as costuras verdes. Espaço para objetos também é bastante limitado aqui atrás, assim como a gente vê ali na dianteira. Por exemplo, a gente não tem nenhum porta-objetos aqui na porta e a gente tem esse discreto porta-revista aqui na traseira dos 2 encostos dianteiros. O padrão de acabamento aqui da porta também é mais simples, por quê? Ali na dianteira a gente tem essa parte aqui em vinil com as costuras verdes, aqui não, é plástico. Ali na dianteira essa parte faz a imitação de fibra de carbono e aqui a gente tem uma faixa de black piano. Na porta traseira nada, o que a gente tem é apenas a maçaneta aqui com esse detalhe, né, de toque acetinado. Mas uma coisa que eu acho muito crítica aqui é o acesso, por quê? Reparem mais uma vez o preço do iCockpit. Esse banco está regulado para mim, mas ele acaba recuado por conta dessa posição. Então na hora que eu tenho que sair daqui, eu tenho que desviar do banco, do acabamento do banco, da coluna central, e a porta é curta. Então o acesso aqui não é legal e ainda para completar a gente tem esse desenho aqui da chapa do carro que limita ainda mais o acesso. Então olha, realmente é bastante limitado. É o preço da escolha que foca muito em visual externo e no iCockpit. Eu não posso deixar de comentar que nós temos o quebra-vento falso aqui, mas a janela ela não desce por inteiro. É um ponto que inclusive já está ficando comum, inclusive em outros carros. Vamos começar a nossa volta então com o 208 GT e fica a grande expectativa, né, pelo menos por parte daqueles que não conhecem o carro, quanto ao seu desempenho por conta desse nome GT, né? Mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Quero aproveitar esse espaço aqui primeiro para falar com vocês de diâmetro de giro, que aqui nesse carro é de 10,4 metros. Não vou conseguir completar aqui por conta desse barranco, mas é um bom diâmetro de giro, considerando que é um carro compacto.
Esse diâmetro proporciona uma boa manobrabilidade, assim como a leveza da direção. Uma direção muito, muito leve, muito fácil de se manobrar. Óbvio que um volante pequeno como esse também ajuda. A gente também tem o sistema de câmeras 180 aqui. É uma câmera que ela vai completando ao redor do carro à medida que você vai avançando, né? Ou melhor, retrocedendo, porque a gente está falando de ré. Só que a qualidade da imagem é muito ruim, e aqui a gente tem um ponto que eu considero muito crítico e que não é só dessa unidade, a gente já reparou em outros carros do lado PSA da Stellantis, que é o delay na luz de ré. Então você bota ré, você acelera, só depois de alguns segundos a luz de ré se acende. Ela inclusive se acende ao mesmo tempo que a imagem da câmera aparece aqui. Eu acho isso muito delicado, seria bom a Stellantis rever isso. Vamos lá, vamos começar aqui a andar então. Ainda falando de direção, reparem que ela tem uma boa centragem. Não é aquele carro então que vocês precisam ficar corrigindo muito em velocidade de estrada, não. Você tem uma boa estabilidade direcional e a sensação dela é bem agradável. Por mais que ela ainda fique razoavelmente leve em velocidades mais altas, não é um carro que passa uma sensação de insegurança, nada do tipo. Ao mesmo tempo que, mesmo com esses pneus baixos, não é uma direção que transmite muito as irregularidades do piso. Nós temos uma coisa aqui do 218 que já é clássica, e a gente inclusive já avaliou o 218 na Romeiros algumas vezes, e é batata. Vou até baixar a velocidade do ar e escutem a torção. Escutaram? É uma característica comum do 208, a gente já testou, reparou isso no grife com teto solar, em outras versões que também não tem o teto, essa torção bem audível de carroceria. Óbvio que com o teto, né, você fica ainda mais suscetível a isso. Mas voltando a falar aqui de pegada, de comportamento, de direção, olha, vamos dar uma aceleradinha. O que é muito bom, olha como a direção responde rápido, uma direção rapidinha, e ajuda também nessa resposta rápida o fato de que a gente ter uma escolha de pneus que eu considero a mais absoluta insanidade, mas que eu gosto. São pneus 205/45 aro 17, ou seja, são pneus largos, muito mais do que o carro precisa, e são baixos, então o carro tem uma resposta rápida na hora que você dá o comando aqui no volante. Olha, você percebe que a transferência de peso, ela obviamente existe, e é bom que exista até certo ponto para poder carregar os pneus e dar aderência, mas que chão maravilhoso desse carro. Ele é muito gostoso de tocada, muito gostoso mesmo. E olha, a velocidade é muito boa. Esse é o mérito da gente ter um pneu de perfil baixo aqui, porque você não tem aquele efeito de esfregar, de dobrar de um pneu mais alto. Então é uma escolha que te obriga a ter um cuidado em relação a buracos, você vai ficar mais suscetível a eles, mas que agrada a quem gosta dessa tocada um pouquinho mais dinâmica e esportiva. Eu já tive carro com pneu de perfil baixo, inclusive não era uma medida muito diferente dessa, e eu pessoalmente gosto, especialmente como é o caso aqui do 208, que tem um compromisso perfeito entre comportamento e conforto. Então, em pisos mais irregulares, como a gente encontra bastante em São Paulo, é um carro que não sacoleja, é um carro que obviamente você vai sentir aquelas pancadinhas rápidas, muito mais do que se fosse na versão de entrada, por exemplo, com pneus mais altos, mas ainda é um carro muito confortável, com muito curso de suspensão. E o que é positivo, o vão livre dele não é baixo, o ângulo de entrada também é muito bom. Então não é um carro que você precisa ter grandes cuidados com valetas, lombadas, rampas de garagem, esse tipo de coisa. Não, óbvio que você não vai entrar como entraria em um Basalt, por exemplo, para ficar dentro do mesmo grupo. Mas realmente não precisa de receio, nada do tipo. Você entra como entra em qualquer bom hatch comum que não tem essa tendência a raspar. Agora, se o carro tem esse chão que evoca uma certa esportividade, a gente não pode dizer o mesmo de motor e câmbio. Quer dizer que eles são ruins? Fracos? Não, nada disso. Inclusive é um CVT que não me incomoda, e olha que eu costumo ser um pouco enjoado com isso. Eu acho que isso é uma baita característica positiva. Mas, por exemplo, a gente tem um câmbio que não oferece trocas aqui atrás, as borboletas. Você pode trocar as marchas aqui
pela alavanca, sendo que a redução vem para cima. Como muita gente prefere, para mim, indiferente. Mas é um câmbio que, assim, pretensão esportiva zero. O foco dele é realmente eficiência. E o motor, apesar de ser muito compridor, muito eficiente, a gente está falando de um carro que chega aos 100 em números oficiais, a faixa dos 9,5 segundos, que passa dos 200 por hora, também não é um motor esportivo. O antigo 208 GT, na primeira geração, tinha um motor 1.6 THP. Infelizmente, o THP saiu de linha, mas a Stellantis poderia aplicar aqui o T270. Não quis, a gente tem o T200. Então isso já mostra que muito da esportividade do 208 é realmente de visual e uma alma. Talvez ele estaria mais para um esportivado do que um esportivo, o que eu não acho que seja um ponto negativo, mas é um pouco decepcionante porque o carro tem um potencial imenso para dar uma ótima versão esportiva, melhor até do que o GT de primeira geração. Mas tem uma coisa que me incomodou um pouco, incomoda nas outras avaliações, inclusive, dos carros do grupo com esse câmbio, que é um comportamento de deixar o giro disparado. Então aqui na Castelo Branco, vou dar um exemplo bem específico para quem conhece. Logo depois da segunda praça de pedágio saindo de São Paulo, sentido oeste do estado, você tem uma longa subida. E ali é um trecho já que a estrada é de 120 km por hora. Ali, se você está em drive, você está 100, 110, que é um trecho que muitos carros ficam lentos, você vê a rotação subindo lá para 2.700, 2.800. Para quem tem já um costume com carro, já nota que parece exagerado. E aí, para fazer um teste, para tirar a prova, o que eu fiz? Eu chamei o modo manual, joguei a 7ª marcha e o giro caiu para 2.100, 2.200. Ou seja, observa-se que é um câmbio CVT um tanto quanto desesperado, que poderia aproveitar mais da elasticidade do motor. Questão de escolha, de programação, resposta e desempenho aparentemente foi a grande prioridade aqui, como a gente vai ver no final da nossa volta, mas acaba chamando um pouquinho a atenção. Às vezes você só quer aproveitar da boa elasticidade do carro, sem tirar necessariamente o máximo de desempenho, e acaba que esse câmbio joga contra. E é óbvio que, quando você pensa em situações de trânsito, você está numa via plana ou você está numa descida, a relação das marchas em D é mais longa do que da 7ª marcha, que é a última marcha, né? Então é interessante, se você for um motorista um pouco mais atento e está procurando ser mais eficiente, deixa em D quando você está no plano, que seu giro vai ficar mais baixo. Se você está numa subida que sabe que o carro já tem aquela pegada embaixo ali que vai atender, chama o modo manual para evitar ali que o giro do CVT dispare. Outra coisa que é bom de comentar aqui nesse pequeno trecho urbano que a gente está é questão de delay de acelerador. Por que eu digo isso? Muita gente vem se queixando bastante do delay de acelerador dos carros brasileiros de hoje. E de fato é uma questão muito mais gritante do que era no passado. Mas muita gente também está perdendo um pouco a perspectiva das coisas. E por que eu digo isso? Quando você está, por exemplo, fazendo uma arrancada normal, velocidade de cidade que você não precisa de máximo desempenho, como eu vou fazer aqui agora para mostrar para vocês. Não é um carro que vai incomodar, então observe. Parei, vou dar meio pedal em 3, 2, 1. Tá vendo? Ok, sem problema nenhum. É óbvio que sendo turbinado, né, rapidamente, depois que você arranca ali, você já entra numa pegada boa do turbo e o carro já dá uma boa resposta. Não incomoda em uso normal. Quando ele vai chamar mais a atenção é quando você está, por exemplo, com o carro parado e aí você vai pisar fundo. Você sai com o motor vazio e pisando fundo, como eu vou fazer aqui agora. Então parei, 3, 2, 1, pisei. Tá vendo? Nada acontece, não é por conta da subida. Deu 4.000, o carro despertou e vai. Olha, e vai com gosto. Então acaba que é uma característica que incomoda quando você precisa dessa arrancada mais forte. E inclusive essa aceleração que eu fiz aqui me lembra de outro ponto que já tinha observado no 2008, que eu acho negativo também aqui no 208. Quando você está com o pé embaixo, o giro trava ali na faixa dos 5.300, 5.400. E não é
a faixa de pico de potência do motor. Eu acho isso bastante estranho. O pico aqui desse Firefly turbinado, GCE, vem a 5.750, se eu não me engano. Então acaba que muito raramente você aproveita dos 125 cavalos, que é o pico de potência com gasolina, que como a gente está abastecido. Então acho que esse aqui também é um ponto que chama um pouquinho a atenção. Mas, de modo geral, são pequenas observações de um carro que é muito gostoso de dirigir. E como vocês viram, olha, tem uma ótima resposta de direção. É um carro que tem uma sensibilidade de freio, de acelerador, que é muito agradável, um câmbio CVT que não incomoda, um carro com um isolamento geral muito bom, por mais que em asfalto áspero, como é o caso da Castelo aqui perto, você escute bem o ruído dos pneus, porque são pneus baixos e tendem a ter uma maior aspereza de rodagem. Enfim, um carro muito agradável de dirigir, e digo sem medo de errar, sem peso na consciência, de que junto do Polo ele é disparado o hatch compacto de dirigibilidade mais agradável do mercado brasileiro. E digo com muita tranquilidade. Mas esses mesmos extensos elogios eu não posso fazer ao consumo, que é no máximo correto. Lembrando, esse aqui é um carro flex, mas ele ainda não é o híbrido leve que já tem da linha do Fiat Pulse. Pelo menos não agora, dia 12 de abril de 25, quando a gente está gravando esse vídeo. Então o que a gente encontrou aqui? Com gasolina e ar-condicionado ligado, é um carro que fez números urbanos pesados ali na faixa dos 6,5 km por litro. Um trânsito urbano médio, então ali sem muitos impedimentos de trânsito, mas com muito semáforo, ruas de bairro, ficou na faixa dos 8,59 km por litro. Com o trânsito leve, permitindo chegar a números na faixa dos 15, 16 km por litro. Em vias expressas não é difícil chegar na faixa dos 20, sendo que em estrada andando entre 110 e 120, você pode esperar algo na faixa dos 16 km por litro. Então, são números ruins? Definitivamente não são números ruins. Mas quando você olha para carros como o Polo, que é outro 1.0 3 cilindros turbinado, ainda que menos potente do que esse, são números que o Polo consegue superar com muita facilidade. Só para citar aqui outro carro que eu trouxe como referência intocada. Enfim, fica bem claro que esse motor aqui foi bem estrangulado em termos de tirar o máximo de potência máxima possível para entregar sempre um bom desempenho pela programação inclusive do CVT, mesmo que isso trouxesse uma penalidade em consumo. Seria legal ligar aqui e plugar alguma coisa ali na ECU ou na TCU para entender o mapa do carro, mas eu boto minha mão no fogo que é um carro que funciona com mistura rica. E por que é mistura rica? Injetando mais gasolina na câmara de combustão para poder controlar a temperatura, justamente por ser um carro que funciona com mais pressão, gerando mais calor, e a gasolina não deixa de ser uma maneira de controlar a temperatura dentro dos cilindros. Vamos então aos pontos positivos e negativos aqui do 208 GT 2025, e eu vou começar com o que definitivamente é o seu principal ponto positivo, que é a dirigibilidade. Um carro extremamente preciso, extremamente agradável, ótimo de chão, ainda preservando um ótimo conforto, com motor que infelizmente não tem uma pegada esportiva, mas é muito compridor. Enfim, um carro ótimo para quem gosta de dirigir. Segundo ponto positivo, o pacote de assistências à condução, ou seu pacote ADAS. Nessa categoria você não vai encontrar nada melhor, a não ser que você considere o Honda City, que pode custar até 30 mil reais a mais do que esse carro. Então, definitivamente a gente está falando aqui de um pacote que é muito relevante, em uma faixa de preço onde os carros não oferecem muita coisa, pelo menos não os hatches compactos. E o terceiro ponto positivo é o seu visual. E eu não estou falando aqui de ser bonito, lindo, bonito ou feio, isso é muito subjetivo. Eu pessoalmente acho ele bonito, mas o meu ponto aqui é sobre a decoração, o trabalho de color and trim dessa versão específica. A gente está falando de um carro que é diferenciado em relação à versão básica, quando você olha, por exemplo, para o trabalho nas caixas de roda, pela própria escolha de rodas, pelos faróis, essa cor combinando aqui com esses novos elementos.
Mais uma vez, bonito ou feio é com você, mas indiferente esse carro é muito difícil ficar. Ele chama atenção nas ruas. Aqui durante a nossa gravação, as pessoas param, perguntam, olham. É um carro que de fato gera o interesse. Mas nem tudo são flores. Aqui nós temos dois pontos negativos que também já são muito clássicos do 208. Primeiro deles, o espaço interno, que é abaixo de literalmente todos os seus concorrentes. Não só o espaço é limitado, como também o acesso aqui ao banco traseiro deixa muito a desejar. E o segundo ponto negativo, também relacionado ao espaço, mas agora falando de bagagem. É um carro que também neste aspecto está abaixo de literalmente todos os seus concorrentes. Então se você está buscando um hatch e precisa de um pouquinho mais de espaço, talvez o 208 não seja a escolha para você. Bem, e voltando ao questionamento lá do começo do vídeo, por que não vende? Vamos trabalhar com hipóteses aqui. Preço. Custando R$ 128.990 no preço de tabela ou R$ 122.990 no preço de estoque da montadora, preço não me parece ser o problema. O Polo Highline 2026 vai a 131, preço de tabela. O HB20 Platinum Safety 128. Você gosta de Honda? O City Touring Hatch vai a 148 mil e boa sorte, vá com Deus. Então acho que preço aqui não é uma questão. Confiabilidade do conjunto? Bem, a gente tem uma mão de acerto de suspensão da Fiat aqui, a gente tem um motor que é Fiat e a gente tem um câmbio que é Toyota. Não me parece ser um problema. Espaço. Espaço, beleza, é um ponto que limita. Mas a ponto de justificar o recorde negativo de vendas desse carro, agora no ano de 2025? Não, também acho que não. Desempenho não falta. É uma versão GT que poderia ter o motor T270, mas já estaria brigando talvez com o finado Polo GTS e Pulse Abarth. Não, acho que o problema também não é esse. E às vezes a vida é assim, a gente não tem respostas para todas as perguntas. Queria poder dizer alguma coisa que justifique as baixas vendas do 208, mas esse é um carro que poderia e mereceria vender muito mais do que ele vende hoje. Pode ser uma questão da fábrica da Argentina privilegiando a fabricação do 2008, que pode estar com mais pedidos, isso está limitando o 208. Pode ser uma questão de estratégia de vendas diretas, porque essa nova geração ainda não é muito vista em locadoras. São hipóteses, mas gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui embaixo. O que vocês acham que está causando essa queda de vendas do 208 pós o seu facelift? Aqui nós não sabemos a resposta. E assim a gente encerra o nosso vídeo de hoje. A gente se vê no próximo sábado ao meio-dia com mais um vídeo aqui no canal Drive On, ou quinzenalmente, ou quando der, às quartas-feiras, às 18 horas, no nosso canal Carros pelo Mundo com o Lucas e o Hudson. A gente se vê por aí e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.